O assunto do vídeo de hoje é o livro Coração das Trevas, de Joseph Conrad. O livro inspirou o filme Apocalipse Now, que neste ano completa 40 anos. Com este aniversário, foram lançadas 2 novas edições ilustradas do livro, em português. Nesse vídeo, vou falar um pouco da história do livro, do contexto histórico em que essa obra surgiu, do filme Apocalipse Now e dessas 2 novas edições. O Coração das Trevas foi escrito por um homem chamado Joseph Conrad, que nasceu em 1857 e faleceu em 1924. O livro foi primeiro publicado em forma de folhetim e em 1902 foi publicada a obra completa. Coração das Trevas é uma história dentro de outra história. O livro começa em um barco na Inglaterra, onde um marinheiro, Marlowe, conta para os seus companheiros uma história de uma viagem que ele fez para a África. Naquela época, ir para a África era perigoso, porque o continente ainda era inexplorado e boa parte do território eram florestas fechadas. E em meio às matas tropicais é que o Marlowe liderou um barco a vapor a serviço de uma companhia europeia que tinha como principal objetivo a extração de marfim do território africano. Como sugere o nome, a história é cheia de mistérios e trevas. Em diversos momentos, o Marlowe é avisado de histórias de outras pessoas que foram para a África, ficaram loucas ou até se suicidaram. Desde o início da viagem, ele presencia várias crueldades da parte dos europeus em relação aos africanos. Ele encontra pessoas sendo humilhadas, outros passando por fome extrema, negros sendo forçados a trabalho escravo e a castigos físicos, e até o assassinato em massa de tribos. E o Marlowe os coloca para seus ouvintes como contrário a essas práticas e deixa bem claro que, no seu ponto de vista, os europeus tinham como objetivo saquear os territórios. Mas mesmo que ele, como narrador, criticasse essas práticas, o personagem fazia parte do sistema opressor. O Marlowe é um homem branco, inglês, que trabalhava na companhia que estava incentivando toda essa violência. Ele não a impede de acontecer, ele apenas observa, e na verdade ele é incapaz de compreender muito dos hábitos dos locais, ele teme essa cultura desconhecida e ele até reproduz muitos dos racismos da época. Essas cenas se passam, em sua maioria, em postos que a companhia construiu próximos a um grande rio, que é onde o Marlowe vai ser capitão do barco. Logo quando ele chega nesses postos, ele ouve falar de um tal Coronel Kurtz. Kurtz é o cara que mais extrai marfim para a companhia e ele é admirado quase como se ele fosse uma entidade mística. Ele é descrito como um homem de rara inteligência, extremamente eloquente. Mas também tem algumas coisas meio estranhas sobre ele. A primeira coisa é que ele foi mas tão longe ao longo do rio e para dentro da mata, que as pessoas não sabem mais onde ele está. O que eles sabem é que ele está doente, possivelmente louco, e que é importante encontrá-lo. A missão do Marlowe se torna encontrar o Coronel Kurtz, que apesar de aparecer apenas na parte final do livro, é mais importante que o próprio Marlowe. Antes dele aparecer de fato, tudo o que nós sabemos sobre ele é através de descrições de outras pessoas, que às vezes são contraditórias. Admirado como um conquistador, Kurtz também defende o extermínio de todos os bárbaros. Ele é um dos homens mais cruéis e não tem medo de matar quem tentar impedir seus objetivos. Os boatos sobre ele são muitos, inclusive que ele é adorado como um deus por algumas tribos nativas. O interessante deste livro é caminhar com o narrador por cenas emocionantes e aterrorizantes e perceber que essa história é cheia de dúvidas, cheia de dualidades, como loucura versus razão, luz versus sombra, verdade versus mentira. O livro foi inspirado nas experiências reais do próprio Conrad, que apesar de ter nascido em território que hoje pertence à Ucrânia, ele fez parte da Marinha Britânica e por um breve período, assim como Marlowe, comandou um barco a vapor ao longo do rio Congo, dentro do Estado Livre do Congo, que não era livre e sim pertencia ao rei Leopoldo II, da Bélgica. O livro todo se passa no contexto do chamado neocolonialismo e do imperialismo, um momento contemporâneo ao autor. O neocolonialismo foi uma busca por parte das potências europeias, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha, de ocupar territórios para enriquecer e fortalecer seu poder. E com isso foram ocupados todo o continente africano e partes da Ásia e da Oceania. A colonização trouxe muito lucro para os países europeus, mas muito prejuízo para as colônias. Prejuízos que a maior parte da população da Europa desconhecia ou fingia desconhecer. Isso porque os governantes da época conseguiram convencer seus súditos com propaganda e com ciências, entre aspas. Ciência entre aspas, porque na época existia uma teoria dita científica chamada darwinismo social.
Darwinismo porque era inspirada na teoria da evolução de Charles Darwin, que era científica. E social porque eles aplicaram a evolução para a sociedade, dizendo que o homem branco e europeu era mais evoluído que homens de outras etnias. Esses governantes diziam que era responsabilidade do homem branco de levar a razão aos outros povos, de levar a luz da civilização aos menos evoluídos, e foi assim que a colonização foi vendida como um grande ato de filantropia. O alvo das críticas do Conrad foi o rei Leopoldo II, da Bélgica, que tinha como propriedade pessoal privada o Estado Livre do Congo. Com justificativa de filantropia, ele governou uma das mais sangrentas colonizações da história que resultou em várias milhões de mortes. Seu governo teve como base atrocidades, e seu castigo mais famoso era a mutilação de pessoas que desrespeitassem as suas leis. O Coronel Kurtz é, em sua essência, o Leopoldo II. Conrad teve um papel importante ao denunciar a crueldade do colonialismo para a população europeia e conseguiu influenciar a criação de uma oposição internacional contra o Leopoldo II, que eventualmente cedeu o Estado para a Bélgica, que governou até 1960. Se por um lado Conrad conseguiu sensibilizar europeus contra a crueldade no Congo, ele não conseguiu escrever sem reproduzir vários racismos que na época eram cotidianos. Seu livro é, em essência, um fruto da sociedade do seu tempo e demonstra também o enorme desconhecimento do homem africano e da sua cultura por parte dos europeus. Coração das Trevas pode ser considerado, de uma certa forma, um documento histórico da época, mas ele é, acima de tudo, um livro de literatura, com interpretações que vão além do enredo, dos personagens e até do contexto histórico. O livro fala de algo muito mais difícil de se perceber: a loucura. O longo caminho do Marlowe é interpretado por pesquisadores como um longo caminho pela mente humana, rumo às profundezas do inconsciente. O inconsciente que foi pesquisado por Sigmund Freud, também contemporâneo a Conrad. O Coração das Trevas é a loucura que se encontra no local mais profundo da mente humana, e a dualidade entre razão e loucura é constante no livro. O psicanalista Christian Dunker mostra que a loucura pronunciada no início da aventura vai se concretizando quando Marlowe apresenta sintomas clínicos da alienação, como a solidão, a apatia e sua obsessão por Kurtz. Em 1979, 77 anos após a publicação de Coração das Trevas, a primeira versão de Apocalipse Now foi aos cinemas. Idealizado pelo roteirista John Milius e dirigido pelo seu colega de faculdade, o Francis Ford Coppola, o filme marcou uma geração. Nesse vídeo não entrarei em detalhes sobre as diversas histórias de bastidores desse filme, mas se você tiver interesse nesse conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo. A principal diferença entre o livro e o filme é que John Milius transfere o contexto histórico do filme do colonialismo para sua contemporaneidade, a Guerra do Vietnã. Ao fazer essa troca, ele traça um paralelo entre a ação europeia no Congo e a ação militar do governo americano no Vietnã. Assim como no neocolonialismo, os Estados Unidos afirma estar fazendo um ato de filantropia, protegendo o Vietnã do Sul do comunismo. Mas o que mostra as cenas do filme é uma desproporção entre as forças militares americanas e dos soldados do Vietnã do Norte, resultando em mais destruição e assassinato do que salvação. Com o contexto histórico modificado, o filme parece, em primeiro olhar, completamente diferente do livro, mas a fidelidade é impressionante. Além do cenário tropical ser o mesmo nas duas obras, várias cenas e várias falas são reproduzidas exatamente como acontece no livro. A história também é essencialmente a mesma, já que no filme o narrador é um capitão do exército americano chamado Willard, que recebe uma missão secreta de matar um coronel também americano que enlouqueceu, o Coronel Kurtz. Exatamente igual ao livro, Willard vai atravessar o Vietnã em um barco em busca de Kurtz, e no caminho vai se deparar com o medo da morte por parte dos inimigos e pela insensibilidade dos outros soldados americanos. A genialidade de Coppola fez o filme ter diversas camadas, da mesma forma que o livro possui. As cenas de luz e sombra realçam a dualidade que também existe no livro, razão e loucura. Cenas surrealistas de soldados fazendo coisas sem sentido também remete aos tempos da loucura colonial que Marlowe tem dificuldade de compreender. Com o aniversário do filme, 2 novas edições
foram lançadas por duas editoras relativamente novas no mercado editorial brasileiro. Uma edição, essa que você está vendo, da Ubu, e a outra é essa da editora Antofágica. Vou começar comentando um pouco sobre o visual de cada uma delas. A edição da Ubu tem um design bonito e ousado, que vai de acordo com os outros livros que ela já vem lançando. As ilustrações foram feitas pela artista plástica Rosângela Renault e misturam fotos, texturas e desenhos. O resultado é bem artístico, puxando mais para o lado sensorial e até meio abstrato. Outro fato curioso é que a Ubu lançou uma edição de colecionador, também elaborado pela mesma artista, que custa em cerca de R$500. Tem uma encadernação especial, mas aparentemente as ilustrações são as mesmas. Já a edição da Antofágica tem um visual bem mais tradicional, o que combina com a editora que tem o objetivo de focar em livros clássicos. As ilustrações são do Cláudio Dantas, elas são figurativas, diretamente relacionadas com a história, e pelo que me parece, elas foram feitas de nanquim, apesar de eu não ter encontrado essa informação no livro. O que eu gosto dessas ilustrações é que elas alimentam o clima sombrio do livro. Elas usam uma luz e sombra bem contrastada, que também remonta à questão da dualidade que já comentamos. Ambas as edições trazem textos adicionais bem interessantes. Eu gostei muito dos textos da edição da Antofágica, porque eles foram feitos especialmente para o livro. Eles são bem claros, bem didáticos, ao mesmo tempo que eles analisaram a obra com profundidade, explorando vários elementos do livro e fazendo uma ponte com temas atuais, como cultura pop e direitos humanos. Já os textos da editora Ubu são um pouco mais voltados para leitores já iniciados e têm uma pegada mais acadêmica. Como os textos não foram feitos para o livro e sim foram publicados em outros lugares, eles acabam sendo menos didáticos. Mas, se você ler todos eles, você consegue formar uma dimensão do todo. Tem um ponto que eu achei que a Ubu deu uma ignorada, até por ter escolhido alguns textos já mais antigos. Foi a questão do racismo. Na edição da Ubu, o texto do autor é só elogiado, enquanto a edição da Antofágica tem uma problematização sobre a questão do racismo no livro. Bom, dito tudo isso, eu não acho que tem uma edição melhor do que a outra, e sim que existem duas abordagens diferentes desse mesmo livro. Eu pessoalmente gosto muito do design ousado da Ubu e também da capa, mas eu também gosto muito das ilustrações da Antofágica, que elas são conectadas com o texto e dão uma acentuada no clima sombrio do livro. Eu recomendo ler os textos de ambas as edições. Eles trazem algumas coisas que eu pincelei nesse vídeo, mas lá você vai encontrar análises muito mais profundas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acham dessa obra, o que vocês pensam sobre esse assunto. E não esqueça de deixar sua curtida e se inscrever no canal. Tchau!